Gente, eu vou dar só um pouquinho aqui da teoria muito rápido, tá? Por favor, e a gente vai trabalhar as questões. E nada, na hora que eu tiver o lançamento e eu tiver o lançamento horizontal, o lançamento oblíquo, a ideia que a gente vai fazer é separar em dois movimentos. Toda a vida de Augusto que eu tiver lançamento, qualquer lançamento, horizontal ou lançamento oblíquo, a ideia é a gente separar em dois movimentos, toda a vida na horizontal não vai ter aceleração, galera, porque a aceleração ela só vai existir na vertical, que é a gravidade, se a gente está trabalhando sem resistência do ar, tá bom? Então, sem resistência do ar, o que é que acontece? Na horizontal, a gente vai ter um movimento uniforme. Aí, na hora que eu lanço um objeto, de onde eu lancei, até onde esse objeto vai atingir o solo, essa distância horizontal aqui, a gente costuma chamar de alcance, é um ΔS. E aí, se eu estou trabalhando com a ideia do movimento horizontal, sem resistência do ar e sem aceleração, eu vou dizer que ΔS é a velocidade vezes tempo. Ou seja, o alcance vai ser a velocidade inicial que a gente tiver, vezes o tempo de voo. Já Augusto, é uma fórmula nova? Não, tá? Isso aqui é aquela mesma equaçãozinha que você já conhece, que fala que ΔS é velocidade vezes ΔT. A gente só está fazendo uma adaptaçãozinha aqui para o lançamento. Aí eu estou chamando que o ΔS eu chamo de alcance, para dizer que é o lançamento, e eu vou chamar o meu ΔT de tempo de voo. Então, toda a vida, Tia Augusto, que eu tiver horizontal, toda a vida que eu tiver horizontal, eu vou trabalhar sempre com a ideia do movimento uniforme? Vai sim, Bezão. E na hora que a gente tiver a vertical, aí a vertical você vai ter a aceleração da gravidade. Então, na hora que o meu objeto aqui está caindo, ele está sendo submetido o tempo inteiro à aceleração da gravidade. Se ele vai ter aceleração da gravidade, meninas, nós vamos ter um movimento uniformemente variado. Augusto, se eu tenho esse movimento uniformemente variado, eu vou trabalhar com as mesmas equações do MUV. Eu não gosto muito de pensar em novas equações para lançamento, Bezões. Eu gosto sempre de trabalhar com as mesmas equações do MUV. Agora, na hora que eu tenho essa queda aqui, a única equação que eu gosto de trabalhar seria a ideia do meu tempo de voo ou tempo de queda. Aí, esse tempo de queda, a gente vai botar um atalhozinho aqui para ela, mas eu não quero que ela saia do limbo, não. A gente vai bem rapidinho deduzir essa equação aqui. Então, só vou precisar lembrar dessas duas aqui, só. Olha, se eu tenho um MUV, aí eu vou te falar aqui, posição final é posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Eu vou adaptar isso aqui, meninas, para o lançamento. Eu vou falar que a altura final vai ser a altura inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Agora, olha só. Eu vou botar o nível de lançamento aonde está o meu veículo. Então, a altura inicial vai ser 0. E assim que eu lanço, meu objeto não tem velocidade na direção Y. A velocidade inicial na direção Y é 0. Ele só vai ter velocidade na direção X. Aí o que é que eu vou falar para você aqui? E a altura vai ser um meio de GT2. Eu vou falar para você que G vezes o tempo ao quadrado vai ser 2 vezes a altura. O tempo ao quadrado vai ser 2 vezes a altura sobre G. Ou seja, quem é que vai ser esse tempo? Esse tempo vai ser a raiz quadrada de 2H sobre G, que veio da função horária.
Então, meninas lindas, todas as vezes que a gente tiver um lançamento oblíquo, você vai separar esse lançamento no MU e no MUV. O que eles têm em comum? O tempo. O tempo é o mesmo. O princípio de Galileu diz para mim que o tempo sempre vai ser o mesmo. Então, o tempo do MU e o tempo do MUV vai ser o mesmo. Aí, o alcance é o ΔS, que é a velocidade vezes tempo, na horizontal é MU. Na vertical, você vai usar a função horária dos espaços. Na função horária dos espaços, eu gosto de fazer um atalho aí. Augusto, aonde é que eu vou poder usar essa equação aqui? Você vai poder usar essa equação aqui no lançamento horizontal e na queda livre. Queda livre, lembra, é o movimento vertical com velocidade inicial zero. Então, essa equação do tempo de voo, ela vale nessas duas situações. Agora, tio Augusto, e na hora que eu tenho um lançamento oblíquo? Na hora que você tiver um lançamento oblíquo, a gente vai relembrar um pouquinho aqui a ideia das equações. Na hora que eu tenho um lançamento oblíquo, Bezão, você vai lembrar para o tio Augusto, o lançamento oblíquo ele vai ter algumas características para a gente. Na hora que eu lanço o objeto, opa, deixa eu ver aqui, quem está vindo conosco, Cecília. Oi, Cecília, boa tarde, Bezão, seja bem-vinda. Boa tarde, professor. Tudo bom, Cecília? A gente começou quase agorinha, aí eu falei do lançamento horizontal. E no lançamento horizontal a gente separa em dois movimentos, um MU na horizontal e MUV na vertical. No caso do nosso MU, ΔS é velocidade vezes tempo, eu chamo esse ΔS de alcance, e usando a função horária dos espaços, a gente acha o tempo de queda, que vale no lançamento horizontal e na queda livre, que a gente já deu aquela estudada, que vale 2H sobre G. E agora a gente começou a pensar aqui em movimento vertical. Menina, Tá certo. Muito show de obrigada. bola, valeu, Bezão lindo. Professor, Oi, amor lindo. só uma duvidazinha. O senhor já começou a gravação ou não? Já, Bezão, é porque eu não gravo pelo Meet. Ah, tá. Já tava aqui, vixe, Maria. Não. Todas são gravadas aqui. O tio Augusto faz a gravação em segundo plano usando o OBS. Aí eu estou gravando, no finalzinho vai estar tudo bonitinho sendo entregue para vocês, sem problema. Tá bom. Mas obrigado por me lembrar. Aí, galerinha, na hora que a gente tem aqui os dois lançamentos, que é a primeira coisa que eu vou precisar que você lembre? A componente na direção horizontal, ei, Augusto, a mesma coisa que a gente vai ter na horizontal, não existe nenhuma aceleração se a gente tirar a resistência do ar. Lembra, eu estou trabalhando aqui sempre com movimentos livres. Na horizontal, meninas, eu não tenho resistência do ar. Então, na horizontal, a gente vai ter um movimento uniforme. Aí você vai lembrar que a velocidade inicial na direção x, meu V0x, está colado no ângulo, colado cosseno. Então, eu vou dizer para você que o meu V0x vai ser o V0 cosseno do meu ângulo θ. Primeira coisa que eu vou lembrar para você. Tio Augusto, sempre quando eu tiver essa ideia da horizontal, movimento uniforme. Isso, ΔS, velocidade vezes tempo. Meu ΔS a gente chama de alcance. O alcance vai ser o V0x vezes o tempo de voo, que a gente vai já relembrar como calcula isso. Então, horizontal, MU. Tio Augusto, e na vertical? Bezão lindo, na vertical, a gente vai ter um movimento uniformemente variado. Agora, olha só, durante todo esse movimento, a gravidade ela está querendo trazer o meu corpo para baixo. E eu lancei ele para cima. Então, quando eu lancei para cima,
eu vou me lembrar que a aceleração desse movimento vai ser a gravidade negativa. Eu vou estar com o movimento retardado. Augusto, depois que ele começa a descer, eu troco o sinal da aceleração para mais g? Não. A gente vai usar esse sinal negativo constante durante todo o movimento. Tá, mas quando ele estiver descendo, Augusto, ele fica acelerado. E aí? Aí a velocidade é que muda de sinal. Na subida, eu vou admitir, meninas, que a minha velocidade ela é positiva. Aí, a minha velocidade na subida ela é positiva e a gravidade negativa. Sinais contrários, movimento retardado. Tio Augusto, e quando eu estiver descendo, eu mantenho o sinal da gravidade, que é mais fácil eu manter a gravidade. Agora, na descida, eu vou dizer que a minha velocidade é que vai ser negativa. Menos com menos é movimento acelerado. Toda vida que a gente atingir a altura máxima, meu corpo vai parar de subir para começar a descer. Então, toda vida na altura máxima, minha velocidade na y vai ser zero. E na hora que eu estiver lançando, eu vou ter o meu V0y, ele vai ser o V0, ó, quem ficou juntinho. Quem está colado vai ser o cosseno. Quem estiver separado vai ser o seno. Então, meu V0y vai ser o meu V0 seno de θ. De antemão, a gente vai começar a pensar nessas duas situações aqui. E toda vida que eu tiver minha altura máxima, Augusto está sendo repetitivo, estou, mas eu vou precisar disso. Meu VY é zero. Então, a primeira coisa que eu preciso que a gente lembre vai ser disso aí. Galera, eu gosto de tratar de novo com o MU e o MV. A única equação que eu acho que é legal a gente lembrar seria o alcance. O resto é só trabalhar as equações do MV normal, levando em consideração que no ponto de altura máxima a velocidade é zero. Augusto, como é que a gente vai fazer isso? Vem cá um pouquinho. Eu vou começar tentando falar para você quem é que vai ser o tempo de subida. Aí eu vou usar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Vamos adaptar? VY vai ser V0Y. Como a gente está indo para cima, a gravidade é negativa. E a aceleração, né, vai ser a própria gravidade. Na hora que eu atinjo a altura máxima, meninas, minha velocidade é zero. Meu V0y é o V0 que ficou separado do θ, menos a gravidade, e na hora que eu disse para você que o Vy é zero, eu achei a altura máxima. Então aqui eu estou achando apenas o tempo de subida. Aqui eu vou te dizer que o tempo de subida, ele vai ser dado por quem? V0 seno de θ, separado seno, isso aqui você memoriza, dividido pela gravidade. Eu não acho que seja conveniente a gente decorar essa equação. A não ser que você tenha uma capacidade de uma memória fotográfica muito boa. Lógico, se eu lembro de todas as equações, aplicar a equação pronta é melhor do que deduzir, isso é óbvio. Mas se você não tiver essa memória tão fotográfica, eu não recomendo que você perca tempo memorizando isso aqui, não. Basta eu lembrar o quê? Que na altura máxima a velocidade é zero. Agora, quando a gente está trabalhando com a queda livre e com o movimento livre de uma maneira geral, também no lançamento, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida. Com resistência do ar, eles são diferentes, mas sem resistência do ar, eles são iguais.
Então, me interessa saber aqui o tempo de voo, Bezão. Quem é que vai ser o tempo de voo? Vai ser o tempo de subida mais o de descida, ou seja, meu tempo de voo vai ser dado por quem? 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Mais uma vez, o que é que eu vou lembrar para você? Usa a equação da velocidade, considera a velocidade final zero e você acha o tempo de subida. Como o tempo de subida é igual ao de descida, basta multiplicar por 2 para a gente ter o tempo de voo. Então, a gente achou aqui tempo de subida e tempo de voo foi nossa primeira condição, Bezão. Agora, se a questão pedir para mim a altura máxima, mais uma vez eu acho desnecessário, meninas, a gente ter a fórmula decorada. O que é que eu vou usar aí, Augusto? Torricelli. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Bom, eu usei aqui o vi você mais duas amigas na pirâmide da sabedoria e eu vou adaptar. Vy ao quadrado vai ser V0y ao quadrado. Como a gente está subindo, a gravidade vai ser a aceleração com sinal negativo e o meu ΔS vai ser a altura. Agora, quando eu atinjo a altura máxima, eu tenho que parar de subir para começar a descer, Bezão. Então, na hora que o tio Augusto disser que o Vy é zero, aí eu vou ter V0 separado de θ ao quadrado menos 2g. Na hora que a minha velocidade foi zero, a minha altura foi a máxima, porque a velocidade y só é zero no ponto de altura máxima. Lembra, se eu disser para você que no lançamento oblíquo, no ponto de altura máxima, a velocidade é zero, essa afirmação é falsa. No ponto de altura máxima, a velocidade na direção y, a velocidade vertical, é zero. Mas a velocidade x ela continua constante, que na direção x nós temos um movimento uniforme, tá? Tá, tio Augusto. Aí o que é que eu vou colocar aqui, ó? 2g, altura máxima, v0 ao quadrado, seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, o valor do seno do θ ao quadrado. Então, quem é a nossa altura máxima, Bezão lindo? V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Mais uma vez, se você for aquela pessoa que consiga memorizar fórmulas, ela estando memorizada é mais rápido, óbvio. Mas, tio Augusto, eu não consigo memorizar essas fórmulas, eu sou igual ao senhor. O senhor sabe essas fórmulas decoradas? Sei não. Eu também não sei não. Pois é, e o que é que a gente faz? A gente vai lá e usa a Torricelli, considerando sempre que a velocidade final é zero. Aí, Bezão lindo, vem agora o lance do alcance. O alcance, a gente vai usar a função horária dos espaços, tá? Espaço final igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Bom, agora a gente vai fazer uma adaptaçãozinha só aqui, ó. Sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Eu vou chamar agora, Bezão lindo, a ideia de altura, né? Se eu quiser trabalhando com altura. Agora, tio Augusto, peraí, tu tá usando aqui essa equação nem vou usar, gente, esquece. Eu comecei a usar aqui, mas não é necessário ela não.
No alcance, eu estou na horizontal, né? Por que tu usou o movimento uniformemente variado, Augusto? Porque eu fui para a altura. Desnecessário. Eu quero o alcance, eu vou trabalhar só aqui, Bezão. Delta S é velocidade vezes tempo. Meu alcance vai ser o V0x vezes o tempo de voo. Meu alcance vai ser o V0, que ficou colado no θ, vezes, Bezão lindo, nosso tempo de voo. Augusto, cadê o tempo de voo? 2 vezes 0 seno θ sobre G. Vamos dar uma arrumada aqui, ó. Meu alcance vai ser V0 vezes V0, né? Que vai ficar V0 ao quadrado, vezes 2 vezes o seno de θ, vezes o cosseno de θ, tudo isso sob a gravidade. Meu alcance, V0 vezes V0, V0 ao quadrado. Meninas, quem lembra para mim lá da trigonometria aí do tio Rob, qual é a propriedade trigonométrica que é dada por 2 seno θ cosseno θ? Quem lembra para mim? É o seno de 2 vezes θ, Bezão lindo. Isso aqui sobre a gravidade. Augusto, dessas equações todas aqui, tu recomenda que eu consiga memorizar alguma? Bom, se for para você memorizar, eu pediria para você memorizar só a do alcance. Agora, o alcance eu ainda posso deduzir, né? Agora, tu vai lembrar dessa propriedade trigonométrica, tá, Bezão? Isso aqui você não vai esquecer, não. Seno de 2θ é 2 vezes seno θ vezes o cosseno θ. Anota essa propriedadezinha trigonométrica aí no teu resumo. Se você não lembra dela, eu vou precisar que você lembre, porque vai ter questão que a gente vai precisar fazendo isso. Agora, meninas, para a gente quase concluir essa parte teórica, eu vou precisar de uma ajuda sua aqui. Qual é o maior valor possível que eu tenho para seno? Alguém lembra? Seno varia de quanto a quanto? Me ajudem? Deixa eu ver que a conexão. Isso, Bezão lindo. Perfeito. Tio Augusto, o valor máximo que eu tenho para o seno é 1. Então, olha só. Na hora que eu tenho o seno de 2θ, o valor máximo que eu tenho é 1. E, meus amores, porque o seno de 2θ, Augusto, daqui, ó, dessa relação. E alguém lembra para mim qual é o ângulo cujo seno vale 1? 90. Isso, Bezão lindo, show de bola. Então você acabou de dizer para mim que 2θ vale 90 graus. Ora, Bezão lindo, se 2θ vale 90 graus, o θ vale 45 graus. Na hora que eu tiver 45 graus, eu estou tendo, meninas, o maior valor possível do seno de 2θ, que é 1. Ora, tio Augusto, a gente acabou de ver que o nosso alcance ele é dado por V0 ao quadrado, seno de 2θ,
Isso aqui tudo dividido, Bezão lindo, pela nossa gravidade. Ora, Augusto, mas na hora que eu tiver o alcance máximo, eu tenho V0². Aí você diz para mim, tio Augusto, o maior valor do seno de 2θ é 1. Isso aqui sobre G. Então, quem é o meu alcance máximo? Meu alcance máximo, meninas, vai ser V0² sobre G. E esse alcance aqui acontece o quê? Ele ocorre quando θ igual a 45 graus. Se uma questão pedir para você distância de segurança, você pegou uma questãozinha lá da Unifor, da Unicristos, da UES, e ele pediu para você a distância de segurança. Meninas, a distância de segurança vai ser o nosso alcance máximo. E esse alcance máximo, a gente já sabe que vai ser dado por quem? Por V0² sobre G. E quando é que eu tenho esse alcance máximo? Quando o seno de 2θ vale 1, ou seja, 2θ é 45 graus. Toda a vida que a questão pedir para você qual seria o alcance máximo, qual seria a distância de segurança, Bezão lindo? Essa distância de segurança vai ocorrer quando o ângulo for 45 graus. E, finalmente, para a gente começar a fazer exercícios. Eu estou passando rapidinho, porque eu estou partindo do princípio que a gente está lembrando. Se eu precisar repetir alguma coisa, vocês me avisam. Gente, para nós encerrarmos aqui. Tio Augusto, toda a vida que eu tiver ângulos complementares, esses ângulos complementares, eles necessariamente me darão alcances iguais. Então, tio Augusto, se o meu θ1 mais o meu θ2, se o meu θ1 mais θ2 me der 90 graus, o que é que eu posso afirmar sem medo de ser feliz? O alcance 1 é igual ao alcance 2. Agora, fora isso, o que é que eu vou lembrar, tio Augusto? O maior ângulo terá maior tempo de voo. O resto de alcance é tudo igual. Então, se eu lançar nas mesmas condições, tá? Evidentemente, a velocidade inicial tem que ser a mesma. Então, tio Augusto, eu vou lançar dois objetos com a mesma velocidade inicial, tem que ser a mesma condição de lançamento. Mesma velocidade inicial. Se esses ângulos forem complementares, besões lindos, tio Augusto, o que é que eu vou ter aqui? Se os ângulos forem complementares, os nossos alcances vão ser iguais. Meninas, posso começar exercícios? Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo até aí? Tá tranquilo, professor. Massa. Professor, Oi, Bezão lindo. nessa, tudo falando embaixo, maior ângulo terá maior tudo. Maior tempo de voo, Bezão. Ah, tá, entendi. Tio Augusto, que letra feia. Pois é, deixa eu arrumar aqui. Seria tempo de voo. Acho que fica melhor assim, né? Pronto. Então, por quê? Porque ele vai ficar mais tempo no ar. Ele vai subir mais, aí ele leva mais tempo para subir e mais tempo para descer.
O tempo de voo vai ser maior, mas o alcance vai ser o mesmo. Entendi agora. Show, Bezão. Meninos, eu vou te pedir aqui com essa primeira questão. Olha só. O jogador de futebol, ele chuta uma bola sem provocar nela qualquer efeito de rotação. Augusto, por quê? Se tiver rotação, meninas, a gente vai ter o chamado efeito Magnus. O efeito Magnus, que é o efeito dado pela rotação, ele vai fazer com que essa trajetória seja totalmente alterada. Aí a minha bola pode sair em espiral, pode fazer parábola horizontal, parábola vertical. O efeito Magnus, ele vai acontecer sempre que eu tiver rotação. Na hora que ele fala para a gente aqui que não houve qualquer efeito dela de rotação, que não há efeito de rotação, então sem efeito de rotação, o que é que ele está dizendo para mim? Ora, vamos ter um lançamento horizontal, desculpa, um lançamento oblíquo normal, com certo ângulo de voo aqui. Aí, olha só. Traça-se um sistema de eixos coordenados, com o eixo X horizontal e paralelo ao chão do campo de futebol e o eixo Y vertical com sentido positivo e para cima. Deixa eu ver aqui qual foi a sua pergunta, Bezão lindo. Acho que não teve nenhuma não, né? Piscou aqui, eu fui ali. Oi. Pode ser. Pronto. Só uma dúvida do slide passado, que eu viajei agora. Esses ângulos complementares, não é o mesmo da matemática que precisa ser, tipo, 90, 180, né? Tipo, é qualquer ângulo que esteja, tipo, um do lado. Entendeu? Entendi. É a mesma da matemática, só que na matemática você pensa no suplementar e no complementar, que eu só quero complementar. Por exemplo, se eu disser para você que o meu θ1 foi 60 graus, Sim. e se eu disser para você que o θ2 foi 30 graus, aí como 60 mais 30 vai me dar igual 90, o que é que eu posso lhe dizer? E o alcance 1 vai ser igual ao alcance 2. O meu objeto vai terminar na mesma posição no chão. Ok. Obrigada. De nada, Bezolino. Aí, olha, pedi até uma coisa para vocês. Hoje eu estou só com um monitor, porque eu estou transmitindo aqui da escola, eu estou só com o monitor, então, por favor, esquece a história de mãozinha comigo, tá? Abre a voz no meio que eu estiver falando. Pode falar junto comigo, não tem problema não. Eu sei que vocês são extremamente educadas e aí querem esperar o momento certo. O momento certo é na hora que tem a dúvida. Então, tio, tu tá falando, eu posso falar junto? Deve. Meninada, vamos lá. Aí ele fala aqui para mim o seguinte, na figura você tem o vetor V0, né? E os vetores de 1 a 4, sendo 4 o vetor nulo. Os vetores que descrevem adequadamente vem para mim, a velocidade e a aceleração no ponto mais alto da trajetória. Ei, Bezão, vem cá comigo, vamos botar o nosso corpo aqui no ponto mais alto da trajetória. Quando eu boto o meu corpo no ponto mais alto da trajetória, o que é que eu vou falar? Velocidade na direção Y é 0. Mas, por favor, não esquece que na direção X eu tenho um movimento uniforme, Bezolino. Então, o meu V0x aqui ele é constante. Perfeito? Então, Diogo Augusto, qual é a velocidade no ponto mais alto da trajetória? Gente, a velocidade no ponto mais alto da trajetória vai ser o meu V0x. Meu V0x está sendo indicado pelo vetor W1. Ok? E Augusto, e a aceleração? Quem pode dizer para mim como é que está a aceleração nesse movimento, Bezão? Se você pensou em 0, não existe aceleração 0.
se eu estou nas proximidades da Terra ou de um planeta qualquer, a aceleração ela vai ser constante o tempo inteiro. Então, no caso, Bezão, a aceleração que a gente teria aqui seria o nosso W2. Então, a velocidade continua só a x, que é horizontal, e a aceleração é a gravidade que fica para baixo o tempo inteiro. Então, aqui eu responderia W1 e W2. Meninas, me questionem. Posso ir adiante? Pode sim. Muito bem. Tio vai te pedir para a gente pensar aqui na nossa segunda questão do material. Sem esporte na TV, canais apostam em reprises durante a pandemia. Em uma dessas reprises, o jogador Neymar, ele chuta uma bola formando um ângulo alfa com horizontal. A bola passa rente ao travessão do goleiro Cacilas e uma emissora de TV informou que a bola levou 1,2 segundos para alcançar o gol. Olha só, meninas, nós temos o tempo de voo aqui. Considerando a bola como ponto material, desprezando a resistência do ar e quaisquer efeitos de rotação, qual é a velocidade com que essa bola foi chutada? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa que eu vou pedir para você, você já viu aí que você tem um lançamento oblíquo de cara, né? Não tem o que a gente discutir, você vê que é a ideia de um lançamento oblíquo. Bom, aí eu vou olhar, Bezolino, nesse lançamento oblíquo aqui, a condição, ó. Minha bola saiu do chão. Beleza. Se minha bola saiu do chão, eu vou falar para você aqui que a minha posição inicial foi 0. Bola saiu do chão, tio. Se a bola saiu do chão, meu espaço inicial é 0. Aí eu vou olhar a distância horizontal, meninas, ó, 21,6 metros. Augusto, isso aqui é o meu alcance, é. Agora a bola não está no chão ainda. A bola está numa altura final de 2,4 metros. Isso aqui, Bezão lindo, vai ser o meu espaço final, 2,4 metros. Aí, na hora que as alturas inicial e final são diferentes, você não vai usar nenhuma daquelas fórmulas que a gente deduziu antes, de alcance máximo, de tempo de voo, de altura máxima. Aquelas equações ali, você vai utilizar na hora que o espaço final for igual ao espaço inicial. Então, quando o meu objeto sair de uma determinada altura e voltar para a mesma altura. Quando isso acontecer, Bezão, ele sair de uma altura e voltar para a mesma altura, aí você vai lá e usa as equações que a gente deduziu. Tio Augusto, e se a altura inicial e a final forem diferentes, como nessa questão? Você vai tratar como 2 movimentos isolados, um MU na horizontal e um MUV na vertical, usando a equação completinha que a gente já está acostumado, Bezão. Tá? Então, Augusto, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu comecei aqui, Bezão, pensando na ideia da horizontal. Então, professor, aquelas equações é só usada quando as duas alturas forem iguais. Isso, Bezão. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou tirar um pouquinho dessa tela aqui. Aí, Augusto, eu deduzi aqui a equação do alcance. Aí, essa equação do alcance que eu deduzi, isso tudo que eu deduzi aqui, Augusto, tudo que a gente deduziu aqui, elas são válidas se a altura inicial for igual à altura final, Bezão. Ele tem que sair de um nível e voltar para o mesmo nível de referência.
Tio Augusto, e se for níveis de referência diferentes, como nessa questão? Se forem níveis de altura diferente, por exemplo, a altura inicial está diferente da final. Aí você vai tratar normalmente como um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado, usando a equação completinha que a gente já aprendeu desses movimentos. Tudo bem, por favor? Sim, tudo bem. Então, tio, nós temos aqui uma horizontal, né? É, Bezão. Na horizontal, eu vou ter um movimento uniforme. Augusto, se eu tiver um movimento uniforme e as alturas são diferentes, quer dizer que eu vou ter que trabalhar normalzinho com as equações que eu já estou acostumado a fazer. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes tempo. Agora, você vai adequar a tua questão, tá bom? Como assim, tio Augusto? Para cá. Espaço final menos espaço inicial é velocidade vezes tempo. ΔS vai ser velocidade vezes tempo. Só que a questão já me deu ΔS horizontal, Bezão lindo. Então, o que é que o Augusto vai dizer aqui para você? Que o alcance vai ser a velocidade horizontal na direção x vezes o tempo de voo. Essa equação aqui do movimento uniforme, ΔS igual a velocidade vezes tempo, ela fica válida sempre. Aí, Augusto, qual foi o alcance que ele disse que esse objeto alcançou? Ele disse que alcance que alcançou foi osso, né? Qual foi o alcance que esse objeto obteve? 21,6 metros. Aí eu vou ter quem, meninada linda? Eu vou ter minha velocidade inicial na direção x, vezes o tempo de voo, que ele disse que essa bola ia ficar 1,2 segundos no ar. Na hora que a gente fez isso, Bezão lindo, V0x vai ficar 21,6 por 1,2. Aí a gente vai achar 18 metros por segundo. V0x é 18 metros por segundo. Deixa isso aí guardadinho. Aí, Augusto, isso que a gente fez aqui foi horizontal, foi. Aí eu vou fazer a mesma coisa na vertical. Vai. Só que na vertical eu não tenho mais movimento uniforme, né? Na vertical tem gravidade, Bezolino. Então tem um movimento uniformemente variado. Tá, Augusto? E aí o que é que eu vou fazer? Espaço final é espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Vamos só adaptar para a nossa questão, meninas. A altura final é a altura inicial mais V0y vezes o tempo de voo. Como a bola começa indo para cima, Bezão, você vai lembrar que essa bola ela começa a ir contra a gravidade. Então, a gente vai falar aqui que nós temos uma gravidade negativa. Então, menos G T ao quadrado sobre 2. Vamos substituir. No final da questão, qual é meu espaço final? 2,4 metros. De onde é que essa bola saiu? Do chão. Como eu estou falando na vertical, minha velocidade inicial é na direção y. E o tempo de voo vai ser 1,2 segundos.
Aí, menos a gravidade, que é 10, vezes 1,2 ao quadrado, isso aqui dividido por 2. Meninos, tudo bem aí? Até aí, meninada? Tá de boa, tranquilão? Então, vamos me ajudar aqui, ó. 2,4 vai ser 1,2 vezes 0y. Aí, 12 ao quadrado é 144. Confere. 144 dividido por 2 vai me dar 1,72. Então, aqui eu vou ter 7,2. Tio Augusto, quem é que vai ficar o V0Y? V0Y vai ser 2,4 mais 7,2. Você vai me corrigindo se eu errar, vai ficar 9,6. Dividido por 1,2. Aí, bezão lindo, meu V0Y, ele vai ficar igualzinho a quem? 8 metros por segundo. Observa que a gente resolveu a questão como se fossem duas questões separadas, um MU e um MUV. Agora, olha só, tio. Na hora que eu vou ter o meu lançamento, eu vou ter o V0Y perpendicular ao V0x. O vetor resultante é o que a gente está atrás, meninas. Alguém me dá uma dica como é que eu acho agora o valor desse V0? Pitágoras. Isso, perfeito, bezão lindo. Então, V0 ao quadrado vai ser o V0x ao quadrado mais o V0y ao quadrado. Então, a gente vai estar o V0x, que é 18, mais o V0y, que é 8. V0 ao quadrado, eu vou fazer aqui direto para a gente ganhar tempo, cara, vai ficar 388. 388 não tem raiz exata. Mas olha só um detalhe aqui. Ele está pedindo para eu achar o valor aproximado. Então, eu vou te falar que V0 aproximar 388 é quase 400. Então, eu vou ter quem? 20 metros por segundo, letra D. Muito bem, meu oráculo lindo, me questiona. Tá tranquilo, professor. Massa. Olha só, alturas diferentes. Nota que o espaço inicial vai ser diferente do final, meninada. Augusto, aí o que é que eu faço? Nada de fórmula pronta. Você vai trabalhar com os movimentos separados mesmo, como se fosse o MU e o MUV. Olha só, como o desnível aqui é 4 metros, eu vou falar que o espaço inicial da minha bolinha aqui vai ser o 4 metros, e eu vou te falar que o espaço final vai ser 0. Ou o inverso, aqui não há uma ordem do que você vai considerar, não. Mas eu vou sempre optar nesse estilo aqui. A próxima coisa que eu vou pedir para você perceber é que eu tenho aqui um lançamentozinho oblíquo. Então, minha bolinha começou indo para cima, mas a tendência natural da gravidade é puxar ela para baixo. Então, a próxima coisa que eu queria que você tivesse percebido aqui é que a aceleração vai ser a gravidade negativa. Aí vamos ver o restinho, mesões. A partir de uma elevação
ao lado de um lago de águas tranquilas, uma criança lançou uma pedra obliquamente para cima, olha a nossa aceleração negativa, com uma velocidade inicial de módulo 10 metros por segundo e direção que formava um ângulo θ com horizontal, de tal modo que o seno de θ é 0,8 e o cosseno 0,6. Pois bem, Bezão lindo, na hora que você lançou o objeto, velocidade inicial, tio Augusto. Velocidade inicial está aqui para cima. Você vai lembrar de decompor para mim, Bezão lindo. Projeção até o eixo X, projeção até o eixo Y. Aí, tio, eu vou ter o V0x colado e o V0y separado, Bezão. Então, vamos lá. Quem é o meu V0x? Vai ser o V0 e ficou coladinho no teto. Meu V0x vai ser 10 vezes o cosseno, 0,6. V0x vai ser 6 metros por segundo. V0y vai ser o V0 que ficou separado do θ, Bezão. V0y vai ser 10 vezes 0,8. Nosso V0y vai ser 8 metros por segundo. Deixa isso aqui bonitinho. Sabendo que a pedra saiu da mão da criança de uma altura de 4 metros acima da superfície do lago, considerando a gravidade 10 e desprezando a resistência do ar, qual foi o deslocamento horizontal, ou seja, quem foi o alcance da pedra? Primeira coisa que a gente vai fazer aí, o alcance, ele é a velocidade na direção x vezes o tempo, 6 vezes o tempo. Eu só preciso achar agora quem é o tempo, Bezão lindo. Aí eu vou para a vertical. Tio Augusto, eu estou trabalhando com a vertical. Isso, Bezão, se tu está trabalhando com a vertical, você vai ter um movimento uniformemente variado. E foi que a gente combinou. Só vale aquelas formulazinhas prontas do lançamento do início da aula se as alturas forem iguais. Essas alturas não são iguais não, tio. Então, sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Quer dizer que eu vou usar sempre a função horária dos espaços? Por que eu não vou usar Torricelli? Você não vai usar Torricelli porque Torricelli não tem tempo. E eu quero achar o tempo para poder achar o alcance. O alcance é movimento uniforme, tem que ser velocidade vezes tempo. Augusto, por que eu não posso usar a função da velocidade? Porque você não sabe ainda quem é a velocidade final. Você sabe que a inicial foi 10, mas a final você não sabe. Se fosse a mesma altura, eu saberia que a final também era 10. A final tem que ser igual à inicial, mas como são alturas diferentes, então tem que ser a ideia da função dos espaços. Bezão? Então vamos lá. Minha pedrinha ou minha bolinha, né? O menino vai lançar o quê? Uma pedra. Minha pedra vai terminar no chão. Essa pedra começou de uma altura de 4 metros. A velocidade inicial na direção y foi 8. E agora eu quero achar o tempo de voo, Bezão lindo. Como eu comecei indo para cima, a minha aceleração vai ser a gravidade negativa. Vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Aí eu vou dizer para você que 0 vai ser 4 mais 8t menos 5t2. Eu vou dar só uma organizada aqui, Bezão lindo. Aí eu vou ficar aqui 5t ao quadrado menos 8t
menos 4, eu mudei de lado, né? Tudo isso aqui é igual a zero. E, gente, nós estamos com a função segundo grau, ó. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. Tio Augusto. Então, a gente vai lá para aquela história do Bhaskara, B2 menos 4AC. Gente, se você conhece um atalho para achar as raízes direto, aí você faz, tá? Pode usar a matemática de você. No caso, eu gosto sempre de trabalhar com a função usando a equação de Bhaskara, porque eu acho mais prático, mas isso é meu cérebro. Tem um esquema aí que vocês olham lá e decora quem são as raízes e faz direto, show de bola, pode fazer direto. No meu caso aqui, eu vou fazer por partes. Então, menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 5 vezes o CBzão, que é 4. Augusto, então delta vai ficar o quê? 64 mais 80. Delta vai ficar 144, Bzão. Aí eu vou para aquela história que é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. E aí, tio, eu vou ter quem? 8 mais ou menos raiz de 144 sobre 10. Bzão lindo. Não interessa para mim aqui o tempo negativo, né? 8 menos 12 menos 4 sobre 10 menos 0,4 não vai me interessar. Então, Augusto, o que é que vai me interessar aqui? 8 mais 12, 20 dividido por 10. O tempo de voo que me interessou é 10 segundos, Bzão. Tio Augusto, na hora que eu achei o tempo de voo, aí o que é que eu vou fazer agora? Agora a gente vai para a horizontal. Na horizontal, Bzão, eu tenho um movimento uniforme. E aí você vai dizer para mim que o ΔS é velocidade vezes tempo. Então, o alcance vai ser V0x vezes o tempo de voo. Augusto, o alcance ele está pedindo para eu chamar de D. V0x é 6 e o tempo de voo foi 2 segundos. Então, esse alcance, Belindo, vai ser de 12 metros. 12 metros a gente está marcando letra D. Avaliem, por favor, a questão e me dê um feedback se tem alguma coisa que você quer discutir, que você não concorda ou ficou em dúvida. Dê uma olhada no que foi que a gente fez aqui, por favor. Para mim tá tranquilo. Show. Então vou um pinguinho mais adiante. Então, olha só. Repara que a gente fez duas questões muito parecidas, meninas, e o padrão é muito igual. Na hora que eu olho que eu tenho duas alturas diferentes, é separar no MU, no MUV. Tenho sempre lembrar que o Vx é o V colado, o VY é o V que ficou separado, para calcular as duas velocidades. E trabalhar sempre com o MUV, usando a função horária dos espaços, e o MU também com a função horária dos espaços. Agora, eu vou te pedir para a gente vir aqui para a nossa quarta questão. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante e no ponto A ele abandona velocidade inicial 0, né? Velocidade inicial y. Quando ele abandona, V0y é 0. Mas não esquece que se ele estava voando com velocidade constante, V0x é constante. Então, ele abandona um objeto de dimensões desprezíveis que, a partir desse instante, cai sobre a ação exclusiva da força peso e toca o solo no plano horizontal, no plano B. Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em 4 instantes de tempos diferentes. A gravidade é 10, eu não tenho a velocidade inicial da direção x,
Eu só tenho da y que é zero. E considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura de sobrevoo desse helicóptero é igual a... Galera, primeira coisa que eu vou pedir para você olhar para minha figurinha aqui. D. Definição de movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele em que o móvel percorre distâncias iguais, as distâncias estão D, em tempos iguais. Augusto. Então quer dizer, cara, que aí, como as distâncias são iguais, então eu vou sacar que os tempos também são iguais. Eu tenho um lançamento horizontal normalmente, onde na horizontal eu tenho μ e na vertical eu tenho μv. Só que, como V0y é igual a zero, na vertical a gente tem uma queda livre, bebê. E agora, Augusto? Agora a gente está quase terminando. Olha para essa figurinha e olha outra coisa que está me chamando a atenção. Para que é que ele separou esses espaços? Ó, um espacinho, outro. Eu tenho uma queda livre, tem uns espaços quadriculados aí. Onde é que eu vou usar isso, Augusto? Eu sei que é mecânica, né? Porque eu estou trabalhando na mecânica. Aí você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou tirar dessa tela só um instante. Mas peraí, é jogo rápido. Porque eu vou pegar aqui uma tela em branco para a gente. Eu quero riscar uma coisinha aqui nessa questão para voltar para ela, tá? Olha só, tesão lindo. Na hora que a gente tem um objeto, que a gente abandona esse objeto aqui em queda livre, tem uma coisinha chamada Teorema de Galileu. E o Teorema de Galileu diz o seguinte: na hora que eu peguei e lancei esse meu objeto em queda livre, se esse objeto ele for lançado em queda livre, a cada instante de tempo, a velocidade vai aumentando e o meu objeto ele vai percorrendo múltiplos das distâncias. Então, aqui eu botei de 1 em 1 segundo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, mas não precisa ser de 1 em 1 segundo não, tá, gente? Precisa ser de intervalos de tempos iguais. Aí, o meu n aqui vai ser o número do intervalo. Foi no primeiro intervalo de tempo que eu quero, Augusto? Foi no segundo intervalo de tempo? Foi no terceiro intervalo de tempo? Então, esse N aqui, qual é o intervalo de tempo que eu quero? Né? Qual é a ordem? Qual é o ordinal dele? Aí, saca. No primeiro intervalo de tempo, eu vou percorrer, besão lindo, uma distância D. No segundo intervalo de tempo, eu vou percorrer o que eu andei no primeiro mais 2 vezes.
Então, eu vou percorrer 3D. No terceiro intervalo de tempo, eu vou percorrer o que eu tinha percorrido antes, 3D mais 2D. Teorema de Galileu diz que eu vou percorrer 5D. No terceiro intervalo de tempo, 2 vezes 3, 6. 6 menos 1, 5. Eu percorri 5D. No quarto intervalo de tempo, Augusto, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, eu vou percorrer 7D, onde D é o que eu andei no primeiro intervalo de tempo. Aí, Augusto, no quinto, 2 vezes 5, 10 menos 1, 9. E assim sucessivamente. O teorema de Galileu, ele me diz que a cada instante de tempo, a cada intervalo de tempo, não precisa ser um segundo, é um intervalo de tempo igual, se a minha velocidade inicial for zero, se eu tiver uma queda livre, a cada instante de tempo que passa, eu vou percorrer o que eu andei no instante anterior, mais 2 vezes esse valor. Augusto, e aí o que é que vai acontecer? Ó, no primeiro instante de tempo, eu andei uma distância D, que foi 20 metros. No segundo intervalo de tempo, eu vou percorrer D mais 2D. Então, eu vou percorrer 3D. No terceiro intervalo de tempo, eu vou percorrer 5D, que é o 3D que eu tinha antes, mais 2. Aí, Augusto, quem é essa altura aqui? É D mais 3D mais 5D. Tio Augusto, quem é essa altura que eu vou ter aqui? Ó, 5 mais 3, 1, mais 1, 9. Mas quem é o D que ele me disse? 20 metros. Então, qual é a altura que esse objeto está caindo? 180 metros. Letra E. Augusto, como é que eu ia perceber isso? Porque quando ele me deu essas distâncias iguais e me deu essas divisões, ele queria que eu me remetesse à ideia do Teorema de Galileu. Então, na ideia do Teorema de Galileu, na hora que eu faço essas divisões, de um instante para outro eu percorro o que eu tinha percorrido no primeiro, que é meus 20 metros, mais 2 vezes o que eu tinha antes. Muito bem, meninas, me questionem. Tudo sim. Posso ir adiante, então. Pode. Massa. Então, grava essa daí que é um pouquinho diferente do que a gente está habituado. Então, qual foi o meu start para eu lembrar disso aí, do Teorema de Galileu? Meu start para eu lembrar do Teorema de Galileu, Besolino, foi ele falar que ele foi abandonado e ele me dá essas divisões bonitinhas e falar que no primeiro instante ele andou 20 metros. Então, a ideia sempre é esse. Então, no primeiro instante de tempo, eu vou andar uma distância. No segundo, eu vou andar aquela distância mais 2 vezes ela. No terceiro, a distância que eu andei no anterior mais 2 vezes, e assim sucessivamente. Muito bem, Besolino. Vou pedir para você pensar para mim aqui nessa quinta. Em uma aula de tênis, o aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e agapeou com a raquete exatamente no instante em que ela parou no ponto mais alto. Se o cara bateu no instante em que ela parou no ponto mais alto, eu estou tendo um lançamento horizontal, meninas. Tio Augusto, o que é que vai acontecer aqui? O meu objeto agora, ele vai só descer, né, na queda livre, na horizontal. E, tio Augusto, e na hora que eu estiver trabalhando com a ideia da vertical, quando você estiver trabalhando com a ideia da vertical, você vai considerar o MUV. Então, deixa eu arrumar esse desenho aqui para ficar mais fácil da gente perceber.
Essa figurinha que a galera me deu aqui foi exatamente a ideia de um lançamento horizontal, porque ele bateu no ponto mais alto. Aí, Augusto, qual foi a altura que ele bateu? 2,45 metros. Qual foi o alcance que a gente teve? 16,8 metros, Bezão. Então, tio, agora é só aplicação direta? É. E vamos lá. Ele fala para mim que ele golpeou no ponto mais alto, imediatamente após esse movimento, a bola partiu com a velocidade inicial V0 e tocou o chão a 16,8 metros de distância. Adotando para a gravidade de 10, eu quero saber de você, prezando a resistência do ar, qual foi a velocidade inicial dessa raquete. Meninos, eu posso trabalhar com a função horária dos espaços, mas aqui lembra que eu falei que o atalho funcionaria para queda livre e para o lançamento horizontal. Tio, tempo de queda. Tempo de queda usando a função horária dos espaços vai ser 2 vezes a altura sobre a gravidade. De onde tu tirou essa equação? É pegando aquela do sorvetão, né? Pegando a função horária dos espaços, Bezão lindo, considerando a velocidade inicial zero e chamando S menos SO de ΔS. Aí eu chego nessa equaçãozinha aqui da queda. Essa daqui e a do alcance são as duas que eu recomendo que você tente lembrar, porque ajuda a gente a agilizar a solução. Então, tio Augusto, quem é que vai ser o meu tempo de queda? Visão, vai ser 2 vezes 2,45 sobre a gravidade, que é 10. Ora, eu vou ter 0, raiz de 0,49. Quem é que vai ser esse tempo de queda? 0,7 segundos. Aí, isso que a gente achou foi na vertical. Aí, Augusto, e na horizontal? Na horizontal, você vai lembrar para mim que o alcance é V0 vezes o tempo de voo. ΔS igual a velocidade inicial vezes tempo. Quer dizer que essa questão aqui era só isso, Bezão lindo. Quem é meu alcance? Meu alcance foi 16,8 metros. Quem é a velocidade inicial com que a raquete bateu para a bola sair? Né? Vou chamar de V0. E qual foi o tempo? 0,7. 16,8 dividido por 0,7, Bezão lindo, você vai achar que isso aqui me dá 24 metros por segundo. Letra B. Oráculos. Tudo certinho até aí? Alô, alô, chamando terra? Me abandonaram? Oi. Ó, o susto. Não vale dormir assim, não. Vamos lá, meninada. Questão 6, por favor. Em um exercício de tiro, o artilheiro deve acertar um alvo localizado a 2 quilômetros de distância. Ele deve acertar um alvo localizado a 2 quilômetros de distância. Tio Augusto, o que é isso aqui, esses 2 quilômetros? Tesão, é a distância do alvo, então isso aqui vai ser o nosso alcance. Mas como a questão já me deu a gravidade em metros, eu já vou logo dar uma arrumadinha aqui e vou botar isso aqui em metros. Meu alcance vai ser de 2.000 metros. Aí, a velocidade do projétil é de 200 metros por segundo. E eu quero saber de você qual é o ângulo. Adota para a gravidade.
Muito bom. Olha só. Nessa aqui, gente, ele não falou de altura. Nessa aqui, ele não falou de tempo. Né? Não falou de altura, não falou de tempo. Então, essa é uma das equações que sai mais rápido se eu lembrar da fórmula do alcance pronta. Por isso que eu falei para você que as duas equações que eu queria que você lembrasse era do tempo de queda e do alcance. Porque na hora que ele me deu essa equação aí, se eu for sair por todas as equações, eu tenho que primeiro deduzir a fórmula do alcance. Vai dar muito trabalho. Então, tio, qual é a ideia inicial aqui? Se você já lembrar, Bezolindo, qual é a fórmula prontinha do alcance, essa resposta da questão vai sair mais rápido. O alcance é V0 ao quadrado, seno de 2θ, por isso que o alcance máximo era 45 graus, né? Porque seno de 2θ ficaria seno de 90, que é 1, dividido para a gravidade. Ele não falou que era alcance máximo, ele está me pedindo um ângulo. Vou deixar bonitinho do jeito que está aí. Qual é o alcance que eu quero? 2.000 metros. Minha velocidade inicial, Bezão, é 200. Vezes o seno de 2θ sobre a gravidade, que é 10. Então, o tio Augusto vai falar que o seno de 2θ, 2.000 vezes 10, vai ficar 20.000, dividido por 2 vezes 2, 4, por 40.000. Aí você vai falar, tio, o seno de 2θ é 1/4. Ou seja, o seno de 2θ vai ser igual a 1/2. Tio Augusto, qual é o seno do primeiro quadrante? Porque só vale eu pensar em termos de lançamento. Quando eu lançar no ângulo que vai de 0 até menos que 90, lá isso não pode ser 0, né? Tem que ser mais que 0. Porque 0 vai ser só o movimento retilíneo, movimento horizontal. Então, meu ângulo tem que ser maior que 0 e menor que 90. Então, 2θ vai ser igual a 30 graus. Quem é o meu θ? 15 graus. Letra A. Então, essa aqui é aquela mais bonitinha, prontinha para a gente trabalhar. E aí, nessa, vale a pena que a gente lembre a equação do alcance. Você viu que a gente deduziu no início da aula, depois você pode rever o vídeo ou as anotações para você ver a dedução. Você tem a dedução dela no início da aula, mas na hora da prova eu perder tempo deduzindo essa equação é mais trabalhoso. Então essa aqui é uma bonitinha para eu lembrar. Tempo de queda, raiz de 2h sobre g, e o alcance V0 ao quadrado sobre... Né, V0 ao quadrado vezes seno de 2θ sobre g. É interessante que você tenha ela em mente, beleza? Eu vou te pedir para a gente pensar na sétima. Na sétima, eu vou pedir um favor gigante para você. Dá uma lida na questão, não precisa você resolver ela toda, mas eu queria que você desse uma lida na questão e organizasse a ideia, fizesse um esboço, pensasse em termos de equação. O que é que você acha que seria legal para resolver essa questão? Vê aí para mim. Você deve ter reparado que ele quer o tempo de voo. Aí, se eu tenho a equação pronta, a resolução fica mais rápida. Mas se eu não tiver a equação pronta, eu também consigo resolver ela rapidamente. Tio Augusto, se eu tiver a equação na ponta da língua, eu sou aquela pessoa que tem uma mente fotográfica, eu olhei para a equação, já tenho ela bonitinha, decorada, eu sei que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, então vai ser 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Então eu vou falar para você que vai ser 2 vezes... vamos lá, eu tenho tempo de voo, já ele me deu o tempo de voo, né, que é de 6 segundos.
6 segundos, vai ser 2 vezes V0, seno de 30 graus sobre 10. Aí eu vou falar para você que 2 vezes V0 vezes seno de 30, que é o meio, é igual a 60. Quem é o V0? 60 metros por segundo, letra B. Augusto, mas essa daqui tu diz para mim que eu não precisaria saber o tempo de voo, né? Não, precisaria não. Nessa aqui, você vai lembrar que na altura máxima a minha velocidade é zero. Então, você faria o seguinte, ó. V é igual a V0 mais AT. Na altura máxima, minha velocidade é zero. Aqui eu vou ter o V0 seno do meu ângulo. Como eu estou indo para cima, a gravidade é negativa. E quando eu coloquei para você zero, eu estou calculando só a subida. Então, na hora que eu digo que aqui é zero, a altura máxima é quando o meu objeto sobe. Aí, olha só o que é que eu vou ter aqui, bebê. Zero vai ser V0 vezes 1/2 menos 10 vezes, opa, Augusto, aqui é só 3. V0 sobre 2 é igual a 30. Quem é o V0? 60. E por que que é 3? Porque o tempo de subida é metade do tempo de voo. Então, essa aqui é uma que você resolveria rapidamente, sem precisar necessariamente saber com a ação pronta. Perfeito? Agora, o tio é malvado pra caramba. Essa aqui me deu preguiça e eu quero que meu amor faça para o tio Augusto e me diga aí quando terminar. Se não quiser dizer a resposta, é só dizer, já terminei, vai, manda brasa. Só tem aula daqui para frente se vocês fizerem essa. Eita, tio Augusto, é para ter certeza que você vai acordar, bora. Terminei. Opa, gostei, bezão lindo. E mais alguém terminou aí, mais? Faltando aquele som de grilo, né, para a gente lançar, mas bora. Essa turma tá malvada comigo. Só querem saber de participar da aula do tio Rob. Augusto, Oi, bezão lindo. essa dava para resolver só com V0x igual a V0 assim de 10. Isso, bebê, perfeito. É, né? É exatamente isso. Aí é onde eu quero chamar a atenção, às vezes, meninos, de uma questão. Você pega que às vezes você tem uma questão que eu precisaria lembrar, né? Exemplo aqui do princípio de Galileu, que não é tão dado nessa quarta questão, precisaria lembrar do princípio de Galileu. E eu tenho outra que você diz, cara, não é possível, é só isso que ele quer? É. Né? Então, vamos lá. Você já disse para mim, você já descreveu, só vou copiar o que você disse para mim. Augusto, ele quer o V0x. Meu V0x, então, vai ser o V0 e vai ficar colado no θ. É. Meu V0x vai ser o 50 vezes o cosseno de 60 graus. 50 vezes o meio, quem é o meu V0x? Por que é que essa questão está entrando aqui se ela de repente é tão simples? Para você ver que a gente não tem que esperar só as questões difíceis na prova, não. Então, às vezes, ele me dá uma questão mais simples, eu vou ter que sacar isso. Né? Então, o que é que acontece? No ponto mais alto da trajetória, Vy é igual a zero e Vx é o V0x.
Você tinha que perceber esse detalhe aqui da questão. Bom, vamos aqui para a nona, Bezão lindo. Nona questão, mesmo estilo, tio Augusto, bem parecidazinha. No local em que a gravidade é 10, lançamos um projétil com velocidade inicial de 100, formando com horizontal um ângulo de 30 graus. A altura máxima será atingida após. Quando ele fala que a pergunta, a primeira coisa quando a gente olha rápido é que ele está pedindo a altura máxima. Ele não quer a altura máxima. As opções estão em segundos, ó. Então ele quer o tempo. Então, o que é que ele está pedindo aqui para a gente? Tempo de subida. Vamos fazer juntos? Eu vou te falar que V é V0 mais AT. VY vai ser V0Y, quando eu estou indo para cima, menos GT. Aí eu vou falar para você que o VY, Bezão lindo, vai ser 0. Aí quem faz subir? Aí eu tenho que lembrar que o V0x é o cosseno, o V0y é o seno. E na hora que eu botei que a velocidade é 0, eu amarrei essa conta para o tempo de subida. Aí ficou fácil, ó. 0 vai ser igual a 100 vezes o seno de 30 menos 10 tempo de subida. O Augusto vai dizer que 10 vezes o tempo de subida vai ser 100 vezes o meio. Quem é o nosso tempo de subida, meu oráculo lindo? 5 segundos, letra C. Então, tio, mais uma daquelas que é rapidinha é... Vamos ver mais uma? Olha só. Um avião Chavante ele está a 8 km de altura e sobrevoa horizontalmente a 700 km por hora, patrulhando as costas brasileiras. Em dado instante, ele observa um submarino inimigo parado na superfície. Desprezando as forças de resistência do ar e adotando a gravidade 10, pode-se afirmar que o tempo que o submarino dispõe para deslocar-se após o avião ter soltado a bomba é... Como aqui minha capacidade de desenho que é péssima, né? Eu tenho que desenhar e dizer o que eu estou desenhando. Faz de conta que isso aqui é um avião. O avião vai lançar o objeto e vai fazer um lançamento horizontal, Bezão. E aqui eu tenho a ideia do meu submarino. Ora, tio Augusto, qual é o tempo que o submarino tem para se deslocar? O tempo que o submarino tem para se deslocar é o mesmo tempo que o objeto vai cair, galera. Então, esse tempo que ele vai se deslocar aqui é o tempo de queda. Aí aquela foi a fórmula pronta que eu te pedi para lembrar, ó. Fora do alcance, V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, essa aqui eu quero que você lembre. O tempo de queda é raiz de 2H sobre G. Tio, o tempo de queda vai ser raiz de 2 vezes 8 quilômetros, 8.000, que ele está falando que esse avião aqui está a 8 quilômetros de altura, sobre a gravidade. Bezão, quanto é que eu vou ter aqui? 40 segundos. Até aí, Bezão. Tá de boa, tranquilo? Posso ir um pinguinho mais adiante? Você tem paciência para mim para mais um pouco? Eu queria comentar 2 questões. Eu queria deixar 2 para você e fazer mais 2. Pode ser minha. Vocês aguentam um pouquinho? Mais 10 minutos? Posso? Posso. Então vamos lá. Eu vou pedir para você fazer para mim depois com calma essa 11
O gabarito você vai encontrar lá no material, você vai fazer para mim a 11, qualquer coisa você me fala dela. Você vai me fazer a 12 e você vai fazer para mim a 13. Eu vou deixar essas 3 para você. E eu vou fazer aqui as 2 últimas, para a gente pensar juntos. O alcance de um projétil, ele é 4 vezes o valor da sua altura máxima. Qual é o ângulo de lançamento? Quando ele me dá essas questões mais curtas, quase sem dados, sem me dar tempo, por exemplo, não me deu tempo, não me deu altura, só me deu a relação entre o alcance e falou de altura máxima, essas daí, gente, é aquela que é mais interessante eu trabalhar com a fórmula pronta. Aí eu preciso saber da fórmula do alcance. Então, o que é que a minha questão está falando para mim? Que o nosso alcance vai ser 4 vezes a altura máxima. Quando me falta dados, eu não tenho muitos dados aqui. Então, quando eu não tenho muitos dados, é interessante que eu pense nas equações. Tio Augusto, quem é o meu alcance? É V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. Isso aqui lembra que eu te pedi para tu memorizar. E a altura máxima? A altura máxima você usa Torricelli chamando Vy de zero. Quando você for usar a equação de Torricelli chamando Vy de zero, aí a minha altura máxima vai ficar V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2G. Bora lá. V0 com V0 eu vou cortar. G com G também eu vou cortar, meninos. Aí, olha só. Você vai me corrigindo aqui. Eu vou falar para você que o seno de 2θ, 4 dividido por 2 dá 2. Fica 2 vezes seno de θ ao quadrado. Aí, lá no comecinho da aula, eu pedi para você me lembrar disso. Olha, preciso que você fique lembrando quem é esse seno de 2θ. Esse seno de 2θ, a relação trigonométrica diz que ele é 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ. Isso vai ser 2 vezes seno ao quadrado, é seno de θ vezes o seno de θ. 2 seno θ, a gente vai cortar com 2 seno θ, besão lindo. E aí eu estou te falando que o cosseno de θ vai ser igual ao seno. Lembra que toda vida que eu tiver com lançamentos, eu estou me referindo sempre ao primeiro quadrante. Meninas, no primeiro quadrante, qual é o ângulo cujo seno é igual ao cosseno? Quem lembra para mim? (45°). Um projétil é lançado com sua velocidade inicial fazendo um ângulo de 25 graus com a superfície horizontal. E outro ângulo de lançamento iria ocasionar o mesmo alcance. Rápido. Me diz aí. Se θ1 é igual a 25 e o alcance 1 é igual ao alcance 2, quem é θ2, Bezão? Vai. As meninas me deixam no castigo tão grande. Ai, professor, eu tô com tanta preguiça de pensar hoje, ó. Não, pense não. θ2 vai ser o 65 e a letra C. Agora sim. Por hoje a gente dá aquela paradinha aqui. Estou tomando já 10 minutinhos do tempo de vocês. Obrigado, beijo gigante. Valeu.
Até a próxima semana, meninas.